Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler no livro de Ezequiel, capítulo 28. Aqui fala a queda do rei de Tiro. O rei de Tiro simboliza Satanás. O rei de Tiro, Tiro significa rocha, o rei da rocha, quer dizer, o rei dos duros de coração, que é Satanás. Capítulo 28 significa, o número 8 significa Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, falando às duas igrejas. O 20 simboliza as duas igrejas, o 8 simboliza Jesus. Por isso que é Ezequiel capítulo 28. E diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Jeová, porquanto o teu coração se elevou, e disseste: Eu sou Deus, e sobre o trono de Deus me assento. Quer dizer, que ele assenta no coração do povo, enganando. E sobre o trono de Deus me assento no meio dos mares. Os mares são as muitas águas, que são os povos. E não passas de homem. Deus falando para ele: você não passa de homem, não és Deus, ainda que estimo o teu coração como se fora coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que possa esconder de ti. Ele era sábio. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riqueza e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da sua sabedoria, no teu comércio aumentaste a tua riqueza, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porquanto consideras o teu coração como se fora coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova, e morrerás a morte dos transpassados no meio dos mares. Caso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem, e não Deus. Na mão do que te transpassa, da morte dos incircuncisos morrerá, por mão de estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Quando o Senhor está dizendo aqui que Satanás seria morto pela mão dos estrangeiros, morreria pela morte dos incircuncisos, Deus está falando daquela pessoa que segue a doutrina de Satanás. Satanás está assentado no coração do povo que segue uma doutrina contrária aos 10 mandamentos. Jesus, os 10 mandamentos é o caminho para a salvação e para a vida eterna. Se você guerrear contra Deus, contra os mandamentos, usando outra doutrina, quem está automaticamente guiando-se é Satanás. Você está pelo espírito de Satanás. Então, quando você morre na batalha espiritual, é como se Satanás estivesse morrendo. Isso é uma derrota para ele. Cada servo dele maligno que morre é uma derrota para ele. Porque é morte. Simboliza a morte, que ele morrerá. E quando um filho de Deus morre, na verdade, é glória, porque é salvação, porque ele vai para a vida eterna. Agora, os que morreram com Satanás vão para o lago de fogo, e Satanás sofreu mais uma derrota. Então, todas aquelas batalhas que você viu no Antigo Testamento, que os exércitos invadiam Israel, lutando contra Israel, cada vez que matavam um lado daquele povo ímpio, significava que Satanás estava sofrendo uma derrota. Entendeu? E cada cristão que morria do lado da palavra de Deus, aparentemente, para Satanás, parecia que ele estava vencendo. Mas na verdade ele estava perdendo, porque aquele cristão que morreu dentro dos mandamentos, ele tem vida eterna agora. Então, irmãos, orai e vigiai. Salvação é só dentro dos mandamentos. E é os 10 mandamentos. Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Jesus Cristo, ele é o mandamento do sábado, que é os 7 Espíritos de Deus, por isso que o judeu guardava o dia de sábado, que são os 7 Espíritos. Então Jesus é o mandamento do sábado, que é os 7 Espíritos. Com os outros 9 mandamentos dá 16. 16 que é o leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é os 10 mandamentos. Se você não obedecer os 10 mandamentos, não há salvação. A paz do Senhor, bom dia.